Eu vi essa postagem aqui do Edu e eu pensei, eu vou utilizar essa postagem para não só fazer uma rinha, como avaliar cada personagem de EDN, Enigma do Medo. Lembrando, claro, esse vídeo contém spoiler. Espero que você não tenha tomado spoiler ali pelas essas imagens que estão aqui, mas é pouca, coisa pouca. E também tava na thumb e possivelmente também no título. Mas vamos lá, eu vou trazer então essa rinha de personagens, ver qual é o melhor personagem na minha opinião, qual foi o que eu mais gostei, mas também avaliar cada um, comentar um pouquinho sobre pontos de histórias e o quão esse personagem foi relevante pro jogo como um todo, tá bom? Então, vamos lá, videozinho rápido pra você se deliciar. Aí, vou ficar aqui no meio, será que aqui atrapalha? Não sei. Mas eu vou ficar aqui no meio, gente. Eu vou começar pelo lado de lá. Iniciando, é claro, com os primeiros personagens que aparecem aqui, que é a Mia e o Rossi, tá bom? Vou primeiro comentar um pouquinho sobre a Mia, tá? Ela é uma personagem que, pelo incrível que pareça, ela não é o centro das atenções ali. É muito interessante e, para alguns, prejudicial, para outros, benéficos, que a Mia, por mais que ela seja a protagonista, ela não faz grandes coisas. O objetivo da Mia é descobrir a história daquele lugar. Eu até diria que se a Mia não tivesse um nome, não tivesse uma história do passado em si, e fosse um personagem random que a gente nem ouvisse o nome, né? Como esses jogos em que o personagem, o protagonista não tem um nome, como Shadow of the Colossus, por exemplo, a gente teria uma história tão interessante quanto. A Mia não faz diferença para a história, a não ser no seu ato final, né? Porque, como já falei, esse vídeo tem spoiler, a Mia é a peça que desencaixa a estrutura do que é esse paradoxo que as pessoas viviam lá dentro. Então, a Mia tem uma importância no final. Ela que luta com os bosses, sim. Ela que resolve todos os enigmas, sim. Ela que faz todos os atos, sim. Mas ela não tem uma grande significância na história, fora por ser uma resolvedora de coisas. Ela é praticamente o seguinte: tem um carro muito bonito e ele é muito legal. Esse carro corre rápido, ele é muito bonito, ele é interessante, mas ninguém se importa muito por um mecânico que foi lá e que criou aquele carro ali, ó, que desenvolveu, que montou as peças ali dele. Não é muito uma importância. Então a Mia tem esta questão na história. Então, pelo menos na minha visão, a Mia não é necessariamente, nem você poderia considerar em si, um personagem dessa história. Ela é a gente agindo nessa história, tá bom? Então, a Mia é um personagem que eu poderia chamar de fraco em questão de história, mas ele cumpre toda a sua função, tá bom, gente? Então, pelo menos é a minha visão no final de tudo isso, né? Tanto que no final das contas, a Mia literalmente é isso. Ela só é alguém que aparece na história. O desenvolvimento da Mia dentro do jogo é pouco, sabe? Tipo assim, a Mia começa querendo buscar o Veríssimo. Ela anda pelos locais, ela vê o que tá acontecendo, ela luta contra os bosses, e isso não faz diferença nenhuma na vida da Mia em si, ok? A diferença maior chega no último ato do jogo, quando ela encontra o Veríssimo, e aí a gente entende um pouco mais do passado da Mia. Mas até isso não é o foco. A gente não vê a Mia bebê dentro do jogo, por mais que a gente veja isso na webcomics, e eu acho um erro brutal eles não terem feito isso, por causa que deixa em aberto o final do jogo, quer dizer, não é em aberto, deixa mal explicado quem era a Mia. Quem era a Mia? A Mia era um desassombrado também. A Mia também era o desassombrado. A Mia é o segundo desassombrado. A mãe da Mia morreu no parto. Tudo isso fica bem aberto, ok? Mas você entende, no final das contas. Então é um detalhe que Enigma do Medo tem. E aí a gente parte pro personagem do Rossi. Olha, assim, o Rossi é um personagem interessante. Porque ele é o clássico brutamonte, assim, desastrado. Mas que, no final das contas, ele é uma pessoa inteligente, logicamente, né? Ele consegue fazer o enigma que eu achei um dos mais difíceis do jogo. Só que aí eu descobri que é porque eu não tinha encontrado uma carta que ajudava a resolver o enigma. Mas o Rossi é inteligente, então isso é muito legal. E ele é parte da ordem, né? Mas ele é o personagem Brutamontes ali, que acaba tendo uma discussão com o Theo e acaba morrendo pela ação dele de acabar partindo para a agressão, né? Quando o Theo descobre como que o Rossi morre, ele vai falar: "Ô Rossi, eu vi como você morre, eu vou te matar." Ele: "Ah, não, se eu impedir você te matando antes." E ele vai pra cima. Mas ele se mostra
durante as cartas que a gente encontra, alguém que não deveria partir para essa agressão. Por causa que ele se mostra como alguém positivo, alguém que toda vez fala, não, não, foi sem querer, cara, me perdoa aí, cara, não fiz isso por querer. E ele sempre tá positivo com relação a Amy, que é o par que complementa ele no jogo, né? E a Amy tava com medo da visão, tava com medo do final dela, como ela iria morrer. E o Ross é quem conversava com ela e fazia ela se acalmar sobre isso. E falava, tipo, você nunca vai estar sozinha, eu sempre vou estar aqui. Então é muito emocionante. Aí nós temos o Oswald. O Oswald é bem legal também. Ele que faz par com o Alan. Então eles são um casal. E ele é o médico. Ele tem várias cartas no local. E eu ainda tô revendo a história com calma para poder fazer o vídeo de história. Então eu vou dizer essa parte aqui por cima, que eu não lembro exatamente como é. Mas quando o Alan decide matar o Golias, se eu não me engano é o Oswald que sabota, por causa que ele não queria que matassem o Golias, mas ele acaba fazendo um grande problema, o Golias fica solto, ataca outros membros da caverna e possivelmente o Alan foi morto nesse ataque do Golias também, e o próprio Oswald. Então isso é bem interessante sobre ele. E eu acho um bom personagem. E até falando sobre a vitória ali de quem ganha, eu acho que claramente a Mia ganha do Rossi, tá bom? E voltando aqui, então o Oswald é um personagem interessante, ele tem uma outra escritura final onde ele... eu não lembro se é ele ou é o Alan. É ele fala sobre questão de experimento, que ele tá tentando ajudar todo mundo da caverna para conseguir enxergar mesmo fora dela. Então ele é uma pessoa com muita alma, muito interessante, mas ele vai ser imbatível quando a gente coloca do lado da Letícia. Letícia é um personagem excelente. Ela era a líder do grupo, ela que liderava todo mundo que estava no cemitério. Ela é uma engenheira acústica muito qualificada para a função e que estava tentando segurar a equipe em meio à destruição. Porque, imagina, você é líder de uma equipe de novatos, porque todos eles da equipe dela eram novatos. E eles agora sabem como eles vão morrer, quer dizer, eles sabem que eles vão morrer, não sabem exatamente para quem ou necessariamente como, mas eles sabem que vão morrer. E eles estão lutando dia a dia, ouvindo a palavra do Calisto, que tá doidão da cabeça, pra tentar não morrer, pra tentar encontrar o outro final. E ela tem que segurar essa equipe inteira. Então nós temos vários diálogos dela com a Letícia e com outros membros do grupo, tentando fazer a galera ficar calma, tentar se focar na sua missão. E é muito interessante, ela ouve a música que a Tiana ouviu há muito tempo atrás, acaba enlouquecendo por essa música, não saber mais quem ela começa a ficar confusa, ela começa a falar dos meus gatos, mas isso não é coisa dela, ela tá falando da Fernanda, e a Letícia acha que ela é Fernanda, acha que é a Tiana, e ela vai enlouquecendo até se tornar o boss de energia. E quando a gente derrota o boss de energia, é muito bom ver ela lá, vendo a gente falando, você, sempre foi você, eu sempre soube que era você que ia me matar, e agora eu tô podendo te ver. E ela só não queria enlouquecer, nem morrer, nem estar nisso tudo. Então ela é um ótimo personagem, ela tem cenas muito interessantes. O Oswald tem mais tempo, entre aspas, tempo de tela, né? Por mais que ele não apareça em tela necessariamente. Ele tem mais cartas, mais áudios do que a Letícia. Mas eu gostei mais do personagem da Letícia, então ele passa pra frente. E aí nós caímos no Jorge, ok? E se eu não me engano, esse daí, o mais velho, é o Jorge. Eu ainda tô vendo pra poder ver se é o Diogo, mas eu acho que é o Jorge. O Jorge, ele é um personagem que a gente, pelo menos eu não entendi como que ele perde a mão. Então, olha lá, ele acabou sofrendo um acidente, perdeu uma mão e agora utiliza uma prótese. Ele é um pai amoroso, isso é muito legal, ele com seu filho Diogo. Ele tava tentando sempre ajudar o filho dele, só que ele também fez muita merda. Em nome do filho, na maioria das vezes, sim, mas ele sacrificou a vida de diversos agentes da Ordem para poder gerar o lodo por culpa da influência do Calisto, que tá aqui em cima. Não, Calisto lá, safado. Por conta do Calisto. Mas ele é um personagem muito legal. E ao final de tudo, ele tenta salvar o seu filho, né? Ele estava lá na função de desativar a máquina manancial. E no momento que ele ia desativar, ele acaba sendo atacado e absorvido pela criatura do tirano, se tornando parte desse ser, né? Então,
Pelo menos na minha interpretação, ele se tornou parte do tirano. Ele não só morreu, ele se tornou uma parte do tirano. E agora ele fica lá em volta protegendo o filho dele. Então por isso que no boss final está lá o tirano protegendo o Diogo e tentando acabar com a gente para que a gente não matasse o Diogo. E aí nós temos o personagem da Fernanda. Eu acho que é um personagem que não deveria existir. Eu acho que a Fernanda deveria ter sido mesclada a essa personagem com a Letícia. Ou ela ter sido mesclada com a Amy. Eu não gosto muito do personagem, de como ele foi desenvolvido. A única questão que tem é, ela está no cemitério, entra no labirinto e ela tá buscando o caminho do labirinto até a rachadura. E aí ela começa a ver gatos e se distrai com gatos, porque há muito tempo atrás ela teve 3 gatos. A história dela é isso. E ela desaparece e eu nem sei o que a, a Fernanda é no final. Se ela virou só um monstro ou algo do tipo. E qual monstro ela teria virado. Mas eu acho ela um personagem realmente que faltou esforço. E que se ela fosse mesclada com a Letícia ou com a Amy, né? A gente pegar essa história dos 3 gatos e mesclasse com outro personagem, seria bem melhor, ok? Mas pra quem viu todo o jogo, né? E esse é um vídeo com spoiler, então é claro que eu vou dar spoilers. Pra quem viu o final do jogo, dá uma abre aspas para que toda essa galera esteja viva. Então talvez a gente veja a Fernanda em outra temporada e ela sendo importante, tá bom? Então tem um pouco disso que a gente tem que pensar também. Às vezes esses personagens estão mais desenvolvidos, mas eles vão aparecer numa trama e ser bem desenvolvidos lá. E aí nós temos o Diogo. Diogo, o cara que enlouquece, o cara que começa a ser afetado pela morte, mas é muito legal o desenvolvimento deste personagem dentro da trama. Ele matou diversos agentes, sim. Ele é culpado da morte de diversas pessoas, sim. Mas ele tava só tentando encontrar um jeito de que o outro final chegasse e todo mundo fosse salvo. Mas ele sacrificou muita gente no caminho. E a única pessoa que ele não sacrificou foi o próprio pai dele. Então é um pouco interessante ao mesmo tempo que você pensa assim, cara, a única pessoa que esse desgraçado não matou é o pai dele. Então literalmente o cara é um safado mesmo. Mas é muito legal de qualquer jeito quando ele entende como funciona as luzes, quando ele entende que a luz não paralisa, a luz volta no tempo e faz a pessoa ficar praticamente, esse objeto não está parado, ele está voltando no tempo, só que tipo 4 segundos, 4 segundos não, milésimos de segundos e tal. Então ele tem esta ideia bem interessante com a questão das luzes. Mas a gente tem embaixo uma concorrente de peso. Nós temos a Sofia Bessati, né? Pelo menos eu acho que ela é o único personagem que tem esse cabelo aqui. Eu só não lembro dessa imagem assim da Sofia. Mas é a Sofia Bessati, irmã do Callisto Bessati, irmã mais velha. A gente vê ela com o Callisto. A gente vê como ela cria o Jacer. Como uma família. Ela literalmente pensa que a melhor forma de trazer o Jacer para ele ficar controlado é pegar o Jacer e criar como uma família. E ela tinha medo de que se a gente tirasse o Jacer do perímetro, o Jacer sofresse algum trauma, talvez até morresse, porque se ele saísse de lá ele ia esquecer tudo. Mas ele nasceu lá e tudo que existe está lá. E ele não demonstra emoções, ele não fala, ele não faz nada, a menos que seja a missão dele ou que você faça ele fazer, né? Que você faça ele sentar, que você peça pra ele andar, se ele precise mesmo disso. Mas é uma pessoa que não demonstra emoções e ela tentou cuidar do Jacer. É um pecado dentro do jogo, é que em nenhum momento, pelo menos na minha concepção, a Mia entendeu que a Sofia era a mãe dela. E isso eu achei negativo demais. Nossa, que triste, mano. Literalmente a gente via as imagens, todo mundo falava, ela é a cara da Mia. Em nenhum momento falaram que ela é a mãe da Mia, cara. E até no final do jogo, o Veríssimo não falar, ó, esse daqui é a lápide da sua mãe. Não fala. Caraca, que erro narrativo, na minha opinião. Porque pra vocês que estão vendo, beleza, é óbvio, mas eu queria ver a Mia sentindo essa emoção. Sentindo a emoção de ter encontrado a mãe que ela nunca teve. E que poderia ajudar a preencher o vazio dentro do corpo dele, que é o webcomic, dentro do corpo dela, que ela sempre sentiu que é o webcomic que trata, e que o Veríssimo nunca conseguiu suprir o vazio que ela tinha no coração, porque o Veríssimo estava longe o tempo todo. Entender que talvez a Sofia pudesse suprir esse vazio, e o jogo não indica isso. Então, por mais que seja algo relacionado com a Mia, é parte do desenvolvimento do personagem da Sofia que deixa ela um pouco fraca, tá?
Então, levando aqui em conta, eu acho que entre Fernanda e Jorge, quem passa, logicamente, é o Jorge, como o melhor personagem entre aquela disputa, e entre a Sofia e o Diogo, por mais que o Diogo seja bem desenvolvido e tudo mais, acho que comparado à Sofia, ele tem uma história de começo, meio e fim mais interessante, né? A Sofia, a gente até fica em dúvida se ela morreu ou não no parto. A maior teoria é que sim, tudo indica que sim, mas em nenhum momento eles param nem pra falar isso. Mas claramente ela teria morrido no parto da Mia. Mas já que o Veríssimo também não lembra, e em nenhum momento a gente vê, acaba não aparecendo em tela. Mas eu passo a Sofia de categoria, tá? E aí, vamos para o outro lado. Nós temos o Samuel versus o Callisto. O Samuel, quando você zera com o Samuel, você entende a importância dele na história. Tudo só aconteceu porque o Samuel transcendeu e se conectou com o Eliakim. E o Eliakim é o primeiro Strar que só sabe da profecia por causa que o Samuel transcendeu com ele no futuro. Só que se o Eliakim então não sabia, o, o Samuel nunca saberia. Se o Eliakim ainda não tivesse descobrido sobre a profecia, o Samuel nunca saberia da profecia, nunca teria acontecido nada aqui, ninguém nunca teria ido para esse lugar. Então o Samuel é a culpa disso tudo. Só que dentro da história, a gente vê o Samuel como tendo digamos assim, segundo maior tempo de história dentro de tempo de tela, por causa que a gente tá toda hora conversando com o Samuel, com a Agatha e tudo mais. E o Samuel dá algumas dicas, ele é um pouquinho interessante, mas ele não é um personagem dessa história. Enquanto o Callisto é um personagem dessa história. Ele é a figura que movimentou tudo depois que o Veríssimo foi embora. Foi ele que conseguiu, mesmo que de forma negativa, guiar aqueles agentes para a busca do outro final. E no final das contas, mesmo que todos os atos do Callisto tenham feitos com que eles tenham morrido, então literalmente o que eles estavam tentando impedir que acontecesse só aconteceu porque o Callisto estava tentando impedir isso, então eles só morreram porque o Callisto estava tentando impedir que eles morressem, que no final das contas, se você parar pra perceber, se não fosse pelo Callisto, o outro final também não teria acontecido. O outro final também não teria acontecido. Se tudo tivesse ocorrido de maneira diferente, talvez as coisas tivessem sido pior, talvez as coisas tivessem sido melhor. Mas através do que o Callisto fez, em junção com a Mia, que é a peça-chave disso tudo, a gente consegue o outro final, que é o final verdadeiro, né, digamos assim, do Enigma do Medo. Então o Callisto é um personagem superior ao Samuel porque ele faz parte dessa história. Samuel foi alocado na história, é diferente. E aí nós temos a Amy. A Amy é um personagem muito legal, como já falei dela enquanto eu falava sobre o Horse. Ela tem medo da visão, ela é uma pessoa super inteligente que gosta de tentar resolver enigmas e coisas do tipo. E após o Horse ir-se, depois de o Horse morrer na história, a Amy acaba possivelmente entrando numa solidão. Não dá pra entender exatamente do que a Amy morreu, mas eu acho pelo menos, que a Amy se suicidou. Eu não sei dizer se há alguma demonstração na história dela ter morrido de outra coisa. Talvez de inanição. Talvez ela também não tenha comido e ela tenha morrido agarrada na caixa que foi o último presente do Horse para ela. E ela não resolveu o enigma da caixa. Ela não leu a mensagem de parabéns que o Horse deixou para ela. Então, possivelmente, ela entrou em uma solidão imensa com a morte do Horse, sentou-se na frente da caixa e ficou olhando por horas de dias até morrer, ou ela finalizou aquilo de alguma forma que não é mostrada dentro do jogo. Então, a Amy é um personagem complexo demais. Isso. E a Amy é um dos melhores personagens ali do cemitério. E aí nós chegamos... Eu tenho que ir atrás de ver o nome desse personagem, peraí. Roberto Monteiro, eu acho. O Roberto, cara, eu não entendi. Sério, eu tô fazendo o meu segundo vídeo sobre... e quer dizer, eu estou fazendo meu vídeo sobre a história. E no momento que eu tô gravando esse aqui, eu ainda não encontrei nada que indique a relevância do Roberto e o que ele fez no cemitério. Eu não sei nem como o Roberto morreu. Porque eu sei como a Amy se foi, eu sei como o Ross se foi,
A gente sabe que o Rossi morreu, mas não ali no cemitério, mas quer dizer, ao que tudo indica, ele morreu em outro lugar e tudo mais, mas ele é um personagem do cemitério. A gente sabe como a Letícia morreu. A gente sabe que a Fernanda desapareceu, mas não sei dizer o final dela em específico. E o Roberto eu só não sei de nada. Eu não sei porque que existe o Roberto aí. O Roberto não precisava existir e qualquer diálogo ali podia utilizar o Theo, a Amy e o Rossi. Claramente podia ser só a Amy, o Theo e o Rossi. Fernanda não precisava existir, nem o Roberto, cara. Eu não entendi. Eu não entendi a necessidade desses dois personagens. Então, o Roberto, o que eu tenho a dizer pro Roberto é que o Roberto é o Roberto. Ele tá lá com a galera e ele faz parte da missão, eles têm um diálogo com a galera. Importância zero, não entendi se ele fez algo interessante ou não. Talvez quando eu termine de fazer meu vídeo de história, eu traga uma conclusão mais interessante pro Roberto pra vocês. Mas no momento exato do jogo, é M no coração. Vai e passa de fase, Roberto, tchau. Aí nós temos o Veríssimo e o Theo. O Veríssimo tem um bom desenvolvimento no jogo, tanto no presente quanto no passado. E eu acho que é meio dúbio essa questão do Veríssimo ter deixado todo mundo pra trás. Porque eu não tenho um indicativo de o que ele viu. Quando o Veríssimo teve a visão, ele viu a morte na Mia? Quando o Veríssimo teve a visão, o que ele viu? Ao que dá a entender, ele viu ele lutando contra o Jarcer, no caso, e morrendo. Por que ele ir até o perímetro salvaria a Mia? Salvaria a Mia do quê? Então meio que tipo assim, eu acho que a história por parte do Veríssimo ficou meio dúbia aí, vai precisar de umas doses de interpretação, que eu ainda não tô tendo. Mas eu vou ter que parar, pensar, reinterpretar, tentar entender o que aconteceu ali. Então tem essa parte. O Theo é um personagem muito bem desenvolvido no cemitério, porque ele tem como tio o Alan, que tá logo embaixo dele, o Alan Portlash. E o Theo, e também como tio dele, o marido do Alan, né, que é o Oswald. E o Theo sempre trocava carta com eles e ajudava na caverna. Não só na caverna. O Theo, pelo que eu percebi, ele girou em todos os locais, porque ele também já foi no castelo entregar a luz, pegar a luz com cristal e coisas do tipo. Pelo que eu entendi, ele também girou no castelo, né? Então, o Theo girou em todos os locais, ele ajudou em todos os locais. Se eu não me engano, no castelo a galera fala, ó, manda o Theo não vir mais pra cá, Alan. Alan, manda esse menino ficar quieto, se eu não me engano, algo do tipo. E o Theo, ele vai na caverna, vê os tios e quando os tios decidem se explodir com o Golias lá, praticamente, né, se trancar com o Golias, ele falou, não vem mais aqui, Theo. Você é um bom garoto, tudo mais, eu quero que você fique vivo. Não volta mais aqui. E o Theo, ao mesmo tempo, tem umas partes negativas dele. Ele é um cara meio invejoso, ele é um cara muito certinho, ele acaba botando a culpa no Rossi, mesmo o Rossi cometendo erro, ele é aquele tipo de cara que ele vem com uma crítica negativa, não é uma crítica positiva. E ele acaba tendo discussões com o Rossi. Ele também parece gostar da Amy igual o Rossi gosta. E ele fez um presente pra Amy que ele não entrega por causa que ele descobriu que o Rossi já tava fazendo um presente mesmo. Então ele ficou com raiva e não quis entregar o presente. E ele brinca com rituais. Só tem ele e Calisto de ocultista aqui nessa roda de personagem. O resto tudo é especialista. E o Veríssimo combatente. Acho que até onde a gente dá pra entender, todo o resto é especialista. E, cara, o Theo, o cara usa os rituais e faz o que rituais em ordem sempre vai fazer no final das contas. Ele vai te ferrar. Ele vê a morte do amigo dele. Ele vê como o Rossi vai morrer. E ele sabe que é ele que vai matar, né? Mesmo que no final das contas quem tenha matado o Rossi tenha sido o Calisto. Mas o Theo sabe que a culpa vai ser dele e tudo mais. E então ele tem esses momentos de discussão com o Rossi. E ele é um personagem bem desenvolvido e a gente tem um fim pra esse personagem. Lá na caverna a gente viu uma criatura que ao conversar com a Agatha, se eu não me engano, pra ter uma dica e com o Samuel, pra ter uma dica de como derrotar essa criatura, ou foi só com a Agatha, tanto faz. A Mia cita que ele tem um cheiro forte. E a gente descobre que o Theo passava muito perfume e todo mundo ficava reclamando do cheiro forte do Theo. E também podemos interpretar que o Theo corria muito, porque ele ia de um lado para outro o tempo todo nesse local. E no final das contas, a gente tem um monstro numa caverna em que o dever dele é correr. É só o que ele faz.
Então a gente pode interpretar que o Theo é o corredor da caverna. Isso é muito interessante, significa então que ele foi pra caverna depois dos tios dele falar pra ele não ir. E que ele deve ter morrido lá e se transformado naquele monstro. Até falando sobre o Oswald, talvez ele seja o monstro que fica na ala médica, na ala médica da caverna tem um monstro que fica lá. Talvez seja o Oswald, não sei se tem tanta indicação pra isso lá, né? Ah, e até falando sobre o Diego, esqueci de falar, né? O Diego é praticamente um dos bosses, né? Não necessariamente o boss do castelo, mas ele participa lá e é muito legal ele ser o único personagem que a gente encontra de todos esses aqui. Fora, é claro, Veríssimo, como Mia, a gente só encontra o Diogo, né? A gente só encontra o Diogo no presente extremamente velho. Então, entre o Theo e o Veríssimo, cara, lógico que eu vou botar o Veríssimo na frente, por achar que é um personagem mais interessante, mais legal para a trama como um todo. Mas o Theo tem muita mais atuação na história, tá? Na história paralela dele, e ele é bastante interessante. Mas eu vou botar o Veríssimo para passar de cena. E aí a gente chega no Jasser Star, que é o personagem que tem, digamos assim, uns, sei lá, 20 minutos de tela, mas que ele é muito interessante nas suas falas e ele é o ponto forte de toda a história do jogo. Ele é a cola que segura o jogo, digamos assim. E o Alan Portlash. Cara, o Alan Portlash é um personagem legal. Ele queria matar o Golias, ele tentou prender o Golias enquanto deu, ele tentou conviver com o Golias enquanto deu, perdeu a paciência e falou, vamos matar o Golias. Deu tudo errado e é isso, morreu. E ele ficou cego também e tudo mais, teve todas essas outras coisas, mas o desenvolvimento do Alan é muito pequeno. Já o Jasser é um personagem muito interessante. Todo mundo ama o Jasser com somente ali seus 20 minutos de tela. Então, Jasser Star passa para frente e depois eu comento mais sobre ele. E aí, agora vai ser mais rápido o desenvolvimento, já que eu já falei a maioria dos personagens sobre. Cara, entre Mia e e Letícia, eu vou ficar com a Letícia, tá, gente? A Letícia é um personagem que eu acho mais interessante do que a Mia, que tem mais desenvolvimento, tem uma história interessante. E é um personagem que eu gostei pelo carisma, a dubladora dela usou muito bem a Letícia. Então eu acho que a Mia, infelizmente, fica pra trás. Ai, mas é a protagonista. Ai, mas não sei o que lá. Amamos a Mia neste canal. Só que também gostamos muito da Letícia. Ela é um personagem do jogo que eu espero muito que seja desenvolvido em outras obras. Eu quero muito ver mais da Letícia, se ela estiver viva, né? É o que dá a entender no final do jogo. Agora, a Mia, tá bom. Gostei, Mia. Quero que você se torne a próxima líder da ordem. Mas é isso. Daqui a uns anos a gente se vê quando você estiver mais velha e líder da ordem. O Diogo, entre o Diogo e a Sofia, é o que eu falei, assim, o Diogo tem um belo desenvolvimento, é um personagem muito legal, mas muito nichado também. A Sofia tem uma cola ali no jogo, ela tem menos de 5 minutos de tela, possivelmente, tem, mas amamos a Sofia, ela passa da disputa, ok? E aí, indo pro próximo lado aqui, nós temos Callisto versus Amy. Cara, eu tava olhando de início aqui, tava pensando, cara, a Amy ganha. Eu acho que é um personagem que eu gosto mais. Eu acho que eu gostei bastante do desenvolvimento dela e tudo mais. Porém, cara, eu começo a lembrar da cena do Callisto enlouquecendo com a visão e tendo que pegar todo o pepino do Veríssimo pra ele. E tentando que resolver tudo porque o Veríssimo foi embora. E aí eu passo o Callisto na frente da Amy de entender a importância e o quão ele foi muito legal. E ele é um ocultista, talvez o primeiro ocultista da Ordem. A gente acaba descobrindo, desculpe Agatha, você perdeu seu posto. E aí nós temos o Veríssimo e o Jasser, tá bom? O Veríssimo tem um pouquinho mais de tempo de tela do Jasser, talvez. Talvez, acho que talvez. Porque o Jasser também tem suas gameplays solos ali. O Jasser tem todo aquele final épico dele escolhendo nunca ter existido, dele escolher não existir por causa que ele acha que o melhor para tudo isso era que ele nunca existisse, porque ele quebraria as correntes que formam a teoria do desassombrado, já que ele foi o primeiro desassombrado e tudo mais. Ele faz um sacrifício legal, ele ajuda o Lupe nos últimos momentos, isso é muito interessante. Então, por mais que o Veríssimo tenha muita coisa interessante nele também, o Jasser é um personagem mais interessante do que ele, e eu acho que ele passa para a última. Para a última etapa, não, para as quartas de finais. Acho que é. Não, para semifinal. Vamos lá para as semifinais. Primeiro, indo para esse lado. Bom, fica bem perceptível quem é o mais fácil aqui da gente eliminar.
Sofia, como eu falei pra vocês, você é um personagem interessante, você tem alguns áudiozinhos no jogo para a gente, você conduziu muito legal a vida do Jasper Star tentando dar uma família pra ele, já que a família dele era horrível e tudo mais. Porém, você não consegue superar a deusa Letícia e a todo o pepino que ela teve que lidar. Todo o final dela é emocionante, melódico, épico. E ela, quando tá em fase de boss, tocando o tecladinho, é muito legal mesmo. Eu amei ela. E aí nós caímos contra Jasser versus Callisto, tá bom? Callisto, aquele que foi manipulado pelo Jasser, ou melhor, né, guiado pelo Jasser, já que o Jasser só estava fazendo o que precisava ser feito, o que ele tinha como missão, já que o Jasser só se guiava pela missão. E nós temos o Callisto, personagem muito icônico, interessante, primeiro ocultista da Ordem. Dito isso, o Jasser ganha. Por que eu acho que o Jasser era mais interessante do que o Callisto no final das contas? Todo o plano do Callisto era do Jasser, e a gente vê que o Jasser estava ali sempre ao lado do Callisto em todos os seus atos, seja na morte dos seus companheiros, seja no momento final da vida do Callisto e fazendo sua última missão para que pudesse derrotar, entre aspas, o Veríssimo, o Jasser poder prender o Veríssimo na catedral. Então, eu gosto mais do Jasser. Essa roupinha de padre dele eu acho meio estranha, mas ele é um personagem legal. E, assim, existem teorias que talvez aquela imagem no final do jogo demonstre que o Jasser está vivo e que o Jasser renasceu como uma nova pessoa, tá? Teorias das pessoas. Mas, cara, eu acho que a história do Jasper tem que terminar aqui. Eu não sei se vale a pena. Talvez continuar a história dele no máximo com o Majin Buu, continua com o Ubi. Ele renasceu e ele é algo totalmente diferente, que não tem mais nada a ver praticamente com o anterior. Ou talvez pegar o que representa ser um desassombrado como sendo alguém com afinidade de medo e trazer isso pro futuro e aparecer de novo pessoas assim. Então, Jasser passa para a última etapa e disputa contra Letícia, que infelizmente não tem chance, ok? Jasser ganha o pódio neste caso aqui. Mas não tiro a minha palavra. Eu quero muito mais ver sobre a Letícia do que sobre qualquer outro personagem aqui. Quem eu mais quero explorar agora é a Letícia. Eu quero que ela apareça mais vezes se ela ainda estiver viva. Enquanto isso, o Jasser, infelizmente, eu acho que a gente viu o final dele. Eu não acho que ele necessita de uma continuação. Talvez só o que representa o Jasser continue mais à frente no Ordem Paranormal. Mas gostei muito desse personagem. É o fim dele e ele é a representação disso tudo. Ele só seguiu a missão, o que era dado pra ele, e ele não tinha direito de escolher. Então nem vilão ele é. Muito legal. Então, é isso. Finalizamos aqui nossa listinha. O vídeo sobre toda a história do Enigma número está sendo preparado. Então se segura na cadeira e espera. Já já a gente chega. E aí na descrição tem um link de um Forms. Clique nele. É o Forms para você se inscrever ali no pré-registro do meu RPG. Eu vou mandar uma beta para você ainda no começo de 2025 para você poder avaliar e me falar o que achou do meu livro de RPG, do meu sistema, uma abertinha bem interessante pra vocês. Que coloca o seu solucionador. E fui. Ah, e eu sempre chamei ele de Jasser. E a galera ficava chamando Jason Star. Janser Star. E no final é Jasser. Muito bom.